Bom dia, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém, para mais um estudo da Palavra de Deus, encerrando a semana, ansiando por sua presença, ansiando pela presença de Deus. Vamos entender na Bíblia, tá bom? Muito obrigado às pessoas do Japão, às pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, né, de Portugal também, que tem mandado o recado para mim, tá? Agradeço de coração. Muito obrigado. Queridos, vamos orar e agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu e o pão de cada dia. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um estudo das tuas santas palavras e também pelo dia que o Senhor nos deu hoje e o pão de cada dia, Senhor. Derrama sobre a minha casa e sobre a casa dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver o Espírito Santo, abrindo nossa mente e nosso coração. Nos traga paz, nos fortalece, em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Muito bem. Ansiando por sua presença. Queridos, o que existe mais importante na sua vida, hein? E você vai falar, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, a minha mãe, meu pai. Queridos, o que deve existir mais importante na sua vida é Deus. Em primeiro lugar. Porque senão você não tinha seu pai, sua mãe, seu irmão, sua filha, seu filho, seu marido. Você não tinha nada disso. É Deus primeiro, tá? Com certeza a presença de Deus em sua vida. E Ele vivendo em nós, porque somos, sabe o quê? Templo do Espírito Santo. É isso que Deus fala para nós, tá? Vivendo no meu lar, porque o meu lar é o quê? Santuário de Deus. O nosso lar tem que ser o santuário do Senhor, nosso Deus, tá? E aqui... E eu, né? E você, habitando com Deus e Deus habitando em nós com o poder do Espírito Santo, nós transformamos nossa casa no lar de Deus. Tá? Vivendo no meu lar, porque meu lar é o santuário de Deus, e aqui construí altares para Deus no nosso lar. Como? Pelos cultos da manhã e os cultos à noite. Falando com Deus de manhã e falando com Ele à noite. Nós temos que ansiar, meu irmão. Essa que é a verdade, tá? Pela presença de Deus em nossa vida. Por isso Jesus disse, não deixareis órfão, voltarei para vocês. Jesus disse para nós. Vamos ler aqui Josué capítulo 18. Versículo 1 a 3, fala assim: reuni-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram as tendas da congregação, e a tenda estava sujeita diante deles. Dentro dos filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinha repartilhado a sua herança. Disse-lhe Josué a seus filhos de Israel: até quando sereis remissosos em passardes para possuir a terra que o Senhor deu a vossos pais, vos deu. Deu a vossos pais, vos deu. Até quando sereis receosos? Amados, após a descrição do território atribuídos às 2 maiores tribos do lado oeste do Jordão, e a meia tribo ali que era de Manassés, né? Houve uma assembleia da congregação em Siló, onde a terra foi dividida entre 7 tribos, tá? A terra foi dividida entre 7 tribos ali, tá? Tribos menores, tá? Que não tinha recebido a herança ainda da terra prometida, tá?
O estabelecimento do santuário que Deus chamou de meu tabernáculo representava ali o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio do seu povo. Deus mandou construir um santuário para viver no meio do povo, no povo dele. O povo de Israel, o povo que somos nós. Deus sempre quis estar no meio de nós. Deus sempre esteve no meio de nós, queridos. Tá? Ali, quando você lê Êxodo capítulo 5, versículo 28, Deus disse: me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, no meio do meu povo. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, tá? Lá no Jardim do Éden não era diferente, tá? Lá no Jardim do Éden Deus visitava Adão e Eva na viração do dia, ou seja, no pôr do sol ali. Estabelecer Deus ali, visitava Adão ali e Eva todo dia. Quando Deus pediu que Moisés construísse um santuário, era com o objetivo de habitar no meio de Israel. Por isso o santuário ficava bem no meio do acampamento. Tá? E ali estava a presença, sabe de quem? De Deus. Porque ele mandou construir um tabernáculo, um santuário, no meio das tribos, para ele habitar ali no meio do povo. Deus sempre quis seus filhos perto dele. Você não quer seus filhos perto de você? Mesmo casando? Queridos, quando Salomão construiu o templo de Deus, habitava no meio da nação ali o templo, quando Salomão construiu. Queridos, porque finalmente Deus queria habitar ali com o povo. E Deus mandou Salomão também construir. Tá? Finalmente, Jesus Cristo, né, veio para habitar no nosso meio. E se tornou um de nós. Finalmente. Né? Quando Jesus subiu para o céu, ele disse: eu voltarei. Lembre-se disso, tá? Eu voltarei, não deixarei vocês órfãos. Voltarei para vocês, né, através do Espírito Santo. Amados, nós precisamos, né, valorizar a presença de Deus em nossa vida, tá? A mensagem central do livro de Josué é a presença de Deus no meio de Israel. E foi isso que tornou possível, né, a posse da conquista da terra prometida, que seria, né, uma bênção, não só para Israel, tá, mas para toda a terra. O que nós podemos aprender com Josué, considerando que, como cristão, não temos um santuário terrestre que abrigue a presença física de Deus entre nós? Hein? O que nós podemos aprender com o livro de Josué com isso? Lá tinha um físico, né? E nós, que não tem a presença física de Deus entre nós, o que nós podemos, né, abranger com isso aí? Né? Não temos um santuário, né, terrestre que abrigue a presença física de Deus no meio de nós. Queridos, presta bem atenção. Não temos um santuário mais aqui na terra, mas existe um santuário celestial, aonde Jesus está, aonde Deus Pai está. A própria Bíblia nos revela isso, amados. Tá? Nós temos um santuário, não temos um santuário terrestre, mas temos um santuário celestial, que é o original. Porque o da terra aqui era uma cópia que Deus mandou Moisés fazer. Uma cópia da do céu. Tá? Lá é o verdadeiro, não feito por mão de homens.
O santuário que Moisés construiu era só um símbolo do verdadeiro celestial, onde Jesus Cristo entrou. E ali ele intercede por você diante do Pai, por você e por mim diante do Pai. É lá que ele está. Hebreus, vai no livro de Hebreus aí, Hebreus capítulo 6, já achei Hebreus aqui. Vamos aqui no capítulo 6 de Hebreus, para você ver uma coisa. Tá? Hebreus 3, 4, 6. Versículo 19 e o 20, dá só uma olhada. Olha o que Deus fala. O qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Quem penetrou além do véu? Jesus. Saiu do lugar santo e passou para o Santíssimo, como a Bíblia mesmo explica para nós. E aí ele fala, verso 20, onde Jesus, confirmando, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você está vendo? Existe um santuário onde está o nosso Senhor e o Deus Pai. Querido, amados e minhas amadas irmãs, né? Duas coisas importantes. Em 1844, tá? Jesus, de acordo com o livro de Daniel, Jesus entrou no santuário, no lugar santíssimo, para iniciar ali o juízo em 1844. Mas antes disso, Jesus já tinha ido lá. Lembra das primícias dos mortos que ressuscitaram com ele? A Bíblia fala que ele chegou ao santuário com as primícias. Tá? Mas quando Jesus subiu aos céus, ele apresentou diante do Pai as primícias dos mortos. Aquela multidão que ressuscitou com Jesus, eles ascenderam aos céus com Jesus. Foi por isso que Jesus ressuscitou no dia das primícias. Dia 16 de Nisan, tá? Foi a ressurreição dele. Quando Jesus inaugurou o santuário celestial, isso foi no dia da Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi a celebração da inauguração do santuário celestial. Tá? E Jesus ungiu ali, sabe o quê? Como está no livro de Daniel, ungiu o santuário, tá? E os santos dos santos, como está lá, como está na profecia também de Daniel 9:24. Você pode ler, tá? Quando ele ungiu ali na festa da Pentecoste, no santuário celestial, ele ungiu antes, tá? De iniciar o seu ministério de intercessão, que foi no ano 1844. Tudo isso aconteceu antes. Mas Jesus não estava ali como juiz, viu? Lembre-se disso, porque ele fez isso em 1844, depois. Tá? Que ele fez isso. Como está em Daniel 8:14 lá. Que fala até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Então, nós temos que entender duas posições. Que Jesus entrou ao céu diante do Pai, quando ele ungiu o Santo dos Santos, no dia da Pentecoste, para inaugurar o santuário celestial, onde ele, né, oficiaria ali como nosso sacerdote. E também entrou no Santíssimo, né, depois como juiz, como um leão da tribo de Judá, para receber o livro selado com 7 selos da mão do Pai. Isso sim, foi em 1844, como está nas profecias. Tá? Quando ele começou a quebrar os 7 selos, tá? E processar o juízo celestial em 7 fases, porque o juízo celestial é em 7 fases, 7 selos, né?
chamado de 7 selos, né? Meu irmão, Deus, na verdade, aqui, com tudo isso, quer imprimir, né, em você e em mim o caráter de quem? De Jesus, através do selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? Meu irmão, segundo o livro de Ezequiel, é o sábado. Segundo as profecias, sábado. É o selo do Deus vivo. Amados, assim como o sinal de Deus é o sábado, tá? Assim também tem o sinal da besta. Imprime em você o caráter de Satanás. Deus quer imprimir através, né, do caráter dele, né, o selo do Deus vivo, que é o sábado em você. Assim Satanás também, através da besta, quer imprimir em você, né, o caráter também de Satanás. Quando você e eu fomos selados pelo selo do Deus vivo, nós também seremos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Tá? E nós seremos também batizados, tá? Com o selo do Deus vivo, tá? Quando você e eu fomos selados pelo selo do Deus vivo, nós também seremos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E nós, por isso, durante a angústia de Jacó, como fala a Bíblia, né, após o fechamento da porta da graça, estaremos vivendo às vistas de um Deus santo e maravilhoso. Amém. Aleluia. O Espírito Santo quer habitar em você e todos aqueles traços de caráter lindo revelado no fruto do Espírito Santo, que está no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, lá fala que os traços de caráter de Jesus é o amor, é o quê? Bondade, benignidade, fidelidade, temperança, domínio próprio. Todos esses traços de caráter de Jesus, né, nos são transmitidos através do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! O que você diz, então? O que você diz sobre isso? Aleluia, né, irmãos? Meu irmão, queridos, o fechamento dessa semana é ansiando por sua presença. Nós devemos ansiar pela presença de Deus na nossa vida. Jesus, neste momento, está no santuário celestial. Você entende? Trabalhando ali como intercessor, tá? E como juiz. Já começou o juízo celestial. Do ano 1844 para cá, está fazendo o julgamento dos mortos. Quando vai acontecer o julgamento dos vivos? Após a lei dominical. Após ser implantado que nós devemos pisar na lei de Deus e seguir a lei, né, que inventaram aí. Satanás distorcendo o povo para não seguir o caminho do Senhor. Você compreendeu? Porque ele não quer que você guarde o dia do Senhor, que é o sábado, que agora o Papa, o próprio Papa, está anunciando nas redes sociais, em todo lugar, está dando um rebu que você nem imagina dentro da Igreja Católica. Que devemos guardar o sábado, que é o dia do Senhor mesmo, e que Maria não intercede por ninguém. Queridos, o que está acontecendo, hein? Mas eu vou dar um recado para você, não se iluda, viu? Deus falou que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar o povo. Meu irmão,
Isso que ele falou está dando repercussão no mundo inteiro. E mexendo com os cristãos do mundo inteiro. Mexendo com a igreja católica, mexendo com as igrejas protestantes, com tudo. Está dando um revertério. O que vai fazer com os santuários de Nossa Senhora, que eles chamam Nossa Senhora Mãe de Jesus? Que ele agora falou que ela nunca intercede por ninguém, quem intercede é Jesus. Ele mesmo disse. Só que não é ele que disse isso. Entenda bem quando você lê a Bíblia. Foi Jesus que falou que ele é o intercessor. João 14,6, Jesus fala que nós só vamos ao Pai por intermédio dele. Você entende, meu irmão? Deus quer você, ansioso por uma esperança ao lado dele. Ele sempre quis habitar no meio de nós. E Jesus está preparando para chegar, para voltar, para vir buscar os seus filhos. Tá? O que você diria sobre isso? Porque o Espírito Santo começa a mostrar agora para o mundo os traços do caráter de Jesus. E você tem que mostrar isso. A bondade, benignidade, paciência, mansidão, amor, em primeiro lugar. O que você tem em primeiro lugar, meu irmão? Hein? O que existe mais importante na sua vida? Fale para mim. Se não for Deus, em primeiro lugar. Tem pessoas por aí que dizem assim: eu tenho que amar a mim mesmo para poder amar o próximo, senão eu não consigo amar o próximo. O que está acontecendo com o povo, meu irmão? Não lê a Bíblia? Porque Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ama teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei de Deus. Não é só esses dois que tem que guardar. É toda a lei de Deus. Lá está o sábado. Que Deus fala que é o dia dele, o dia de descanso, o dia da memoriação que ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E fez nós também. Ansiando para a sua presença. Você quer ou não quer a presença do Senhor na sua vida? Eu quero. Tenho certeza que você quer. E se você quer, dá um joinha aí. Dá um joinha aí. Se inscreve aí no canal. Você quer? Compartilha com as pessoas. Para que ela aprenda dentro da palavra de Deus, como estamos estudando. Capítulos que eu não li aqui, mas falei capítulos e versículos. Você pode conferir. Para você entender o que Deus quer de você. Deus está fazendo isso. Ajuntando o seu povo para a colheita. Trazendo tudo ao pé do rio Jordão. Como está no livro de Josué. Leva o povo e acampa aí do lado do Jordão. Quando eu chegar, aí vocês passam. Além do Jordão, tem a terra prometida, meu querido. Mas também além do Jordão, tem espinhos. Como tinha Jericó ali, e outros mais, Tinha o próprio povo da terra prometida que estava lá. Não é fácil ir, mas o Espírito Santo junto com você, Deus falou que também não é impossível. Você quer ou não quer?
Essa semana nós encerramos com esse título aqui, ó. Ó. O que existe mais importante na sua vida? Ansiando pela sua presença. Que Deus tome conta de você onde você estiver, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça do Senhor esteja com você e tenha um bom final de semana. Tá bom? Lembre-se que Deus quer fazer um templo dentro da sua casa. Construir um santuário dentro da sua casa. No culto da manhã, no culto da noite. Fique com a paz do Senhor e até próximos estudos. Vamos ver que nós vamos aprender mais ainda sobre Josué. Tá bom? Tchau, pessoal. Fica com a paz do Senhor.